Borke Tov Haverins. Chegamos finalmente aqui para fazer a leitura do famoso Shemar Israel, tá? Amigos, essa aqui é uma porção, ela não é tão comprida, tá? Ela é semelhante à quinta porção de ontem, tá? Mas ela tem muitos detalhes. Eu vou tentar não me demorar muito, tá? Porque, como eu sempre digo aqui, é muita coisa. Só se a gente for falar aqui de chamar de palavra por palavra, a gente ficaria aqui horas e horas, tá? Mas vamos tentar trazer o máximo de informação possível aqui para que possamos entender o real significado e a importância do Shema na vida de todo judeu, tá? Não só do judeu, como o Beneinô também. Isso é muito importante frisar aqui, tá? Então, sem mais delongas, capítulo 6, versículo 4. Eu vou fazer assim. Eu vou ler todo ele em hebraico, tá? O Shema e a primeira parte ali. Depois a gente vem traduzindo aqui, tá? Pro português. Então, ó, diz assim: Shemar Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'ahavita et Hashem Elohecha beho levavehu veho nafsheha. Uveho meodeha veharu hadevarim halera shera nohim et saver hayon alevavecha. Veshinatan levaneha vedibarta bam beshiveterra beveiterra uveleterra vadereu vishol berra vecomerra urkeshatan leota yaderra vechayu letotafot beenerra urtavitan mezuzot beterra uvishi areha. Tá? Falamos esses primeiros passuques, esses primeiros versículos, nós lembramos todos os dias de manhã, tá? Nós vamos ver aqui o porquê disso aqui logo mais, tá? Então, na manhã e ao deitar-se, você tem que falado por todo judeu, religioso, muitas das vezes não religioso, Shemar Israel, tá? E todo esse contexto que eu falei aqui é a primeira estrofe, tá? Mas vamos traduzir aqui. Eu vou falando aqui, já vou lendo e vou traduzindo para vocês vocês poderem entender a importância do Shemar Israel. Então fala assim, ó. Detalhe, no hebraico, a última letra da palavra Shemar, que é escute ou ouve, o Ain, ele está maiúsculo na Torá original. E assim como a última letra, o Dalet de Errad, também está maior na Torá, tá? Isso aqui é muito profundo também. Vamos lá. Shema Israel Hashem Elokeinu. Ouve Israel, o Eterno é vosso Deus. Hashem Echad. Deus ele é um. Ve'ahavita et Hashem Elohecha. E amarás ao Eterno teu Deus com o que? Berro levaverra. Com todo seu coração. O verro nafsheha. Com toda a tua alma. O verro meoderra. Com todas as tuas forças ou com todas as suas posses, tá? Essas palavras que hoje, né, Anohi Metzaver, essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão alevaverra, estarão sobre o teu coração. Veshinatan levanecha, ensinarás ao seu filho Vedibar também, Beshiviterra, Beveiterra, Uveleterra, Vadere, ou seja, você ensinarás ao teu filho quando estiver em tua casa, né, Beshiviterra ou Beveiterra, tá? E quando você vadere, quando você estiver pelo seu caminho, quando você estiver andando pelo teu caminho, Uvesh Viterra, Uve Comerra. Quando você deitar-se e quando você se levantar, tá? O que Shatan leote ayaderra serão por um sinal na sua mão, né? Ou atarás como um sinal nas suas mãos, tá? Depende aqui para ficar melhor, né? Verraú letotafot beenerra. A palavra letotafot, ela não tem uma tradução aqui para o português que fique, tá?
Então, quando nós falamos letotafote, muitos traduzem assim, serão por frontais, né? Entre os teus olhos, estarão nos frontais entre os teus olhos. Então, vamos deixar assim. Mas própria tradução aqui não tem, tá? Letotafote benerra, ou seja, serão em frontais entre os teus olhos. Urtavitan, almezuzot beterra, uvixiareha. E serão pelo quê? Mezuzot, tá? É outra palavra aqui que também meio difícil traduzir, mas vamos colocar assim, seriam como, você colocará elas nos umbrais, né, sobre os umbrais, beiterra das suas casas, o vixiareja, ou seja, e nas suas colunas, né, seria aqui nos umbrais aqui das suas portas, tá? Essa é uma tradução assim bem literal mesmo do Shema Israel, tá? Então, se você pegar uma Bíblia aí traduzida para o português, aí você vai ver que tem uma diferença ou outra, porque eles tendem a traduzir palavras aqui que não tem tanto uma tradução para o português, tá? Mas essa é basicamente a tradução do Shema Israel, tá? Vamos nos focar aqui, depois nós continuamos os passuques seguintes. Quando Deus diz aqui, escute Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem é um, Deus já está falando. Ouça Israel, escute. Deus é errado. É um, não é único. Que um único ele pode ser composto, um único, né, uma única casa, ela tem vários compostos. Hashem é errado. Ele é um. Já falei, Deus não é uma duidade, muito menos a trindade, muito menos a quadridade, por aí vai. Deus não é um Deus de 3 cabeças, não é dividido entre... não vou nem mencionar os nomes, tá? Deus é errado, Deus é um. Moshe avisa muito isso para o povo judeu, desde quando nós estamos lendo a Torá. Vocês não viram imagem nenhuma, vocês só viram som, vocês não viram imagem de nada que tem no céu, vocês não viram imagem de nada que tem na terra, nem debaixo da terra, nem da água. Vocês não viram nada, vocês não podem criar nada para se prostrar perante eles e adorá-los. Porque Deus não é nada disso. Deus está acima da transcendência do que é visível, do que é criável. Tá? Então, primeira estrofe aqui, a primeira parte do Shema é já uma convocação. Ouve, Israel, o Eterno que é vosso Deus, o Eterno ele é um. Não tem outro. Não vai existir outro. Não vai ser um homem, não vai ser uma mulher, não vai ser um pássaro, não vai ser um peixe. Deus não é a lua, não é o sol. Ele é o criador de todas essas coisas. Ele está acima da transcendência do conhecimento humano. Tá? Ame a Hashem, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas posses, com todos os seus poderes. O ato de amar aqui, Rashi ele explica assim: cumpra seus mandamentos por amor. Não se pode comparar a pessoa que age por amor com aquela que age por temor. Se alguém serve seu mestre por temor, quando o mestre coloca uma carga sobre ele, este servo o deixa e vai embora. Ao passo do que aquele que ele serve por amor, ele continuará com ele mesmo se estiver submetido a uma grande carga. Quando diz aqui, Ve'ahav ta'eta Hashem, Elohim Rabehu Levaveu Ve'o Meoderra, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas posses. É justamente isso, é o que Rashi trouxe aqui no literal. Você entende que uma pessoa que ela serve alguém por temor, ela serve por medo. A pessoa muitas das vezes hoje se criar uma ideia, eu tenho medo do inferno, então eu vou servir a Deus, como se existisse inferno, né? Não tem nem essa palavra dentro da Torá. Então a pessoa muitas vezes ela acha que ela está servindo ali a Deus por alegria, com tentação. Não, ela está servindo por alguma coisa. Por medo, ou porque ela vai para o céu. Quando Deus se revelou para o povo judeu ali,
para aqueles 3 milhões de pessoas ali no monte e falou os 10 mandamentos, em nenhum momento Deus falou para eles assim, ó, aqui é o céu e aqui é o inferno. Se vocês não obedecerem, vocês vão para o inferno. Se vocês obedecerem, vocês vão para o céu. De maneira nenhuma. Você não vai achar isso em nenhum lugar na Torá, nem nos profetas. Deus não apareceu a 3 milhões de pessoas para intimidá-los, falar, ou vocês me servem, ou vocês vão queimar no fogo do inferno. E aqueles que me servem vão para o paraíso. Você não vai achar isso na Torá. Quem inventou isso para criar essa ideia e controlar pessoas foram os romanos. Vamos deixar bem claro. Eles fizeram isso. Ó, você serve Deus ou você vai para o inferno. Não tem isso na Torá. Você não acha. Deus fala, você cumpre, você vai viver por isso. Se você não cumprir, você vai acatar com suas próprias consequências. Eu não vou castigar ninguém. O que você fizer de errado, a consequência vai vir daquilo que você fizer de errado. Eu já te expliquei isso aqui de uma criança que não sabe que coloca o dedo na tomada. A consequência de colocar o dedo na tomada foi justamente pelo ato dela. O pai não teve nada a ver aquilo. O pai ele simplesmente avisa. Então, dentro do judaísmo, dentro do povo judeu, não tem esse conceito de servir a Deus por medo. Não tem inferno, não tem céu. Tem todo um contexto muito profundo, mas não vou dar para explicar aqui como eu sempre falo. É muita coisa, gente. Mas o judeu ele serve a Deus pelo simples mérito de saber que Deus é o Criador de todas as coisas. Que se Deus vai dar recompensa, se Deus não vai dar, acho que a maior prova disso aí, ó, desde a existência do povo judeu, para os mais novos que acompanharam, né, que sabem da Segunda Guerra até o dia de hoje, sabem que é um povo que não tem sossego no mundo, né, dito agora, Deus no livro 7 de outubro, não tem sossego, onde vai para lá, para cá, é expulso da Espanha, é expulso da Europa, é expulso, tem que sempre estar se erguendo, se levantando, e Baruch Hashem sempre se erguem e levantam. Você acha que eles estão servindo a Deus por quê? Porque estão com medo de ir para o inferno ou ir para o céu? Não. Pelo simples prazer de saber que quem governa e controla todas as coisas são Deus. Então, berrou levaverra, o verrou nafsheira e o verrou melderra, com todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas posses, é na sua vida. Você viva, você ame a Deus com tudo que você tem. Com o seu coração, com todos os seus sentimentos, com toda a sua neshama, com a sua alma que eu te dei, e com todas as tuas posses, o que você tiver em suas posses, é para servir a Deus. Não é nada seu. Tá? Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração. Todas as palavras que Deus está ordenando agora, quando Deus falou Shema, todas as 10 palavras ali, os 10 mandamentos, é para estar sobre o nosso coração, para estar nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos não podem ser levados por sentimentos animalescos. Quem tem sentimentos animalescos, quem age por impulso, é um animal. Um animal, por isso que o animal, muitas vezes, ele é quadrúpede. O ser humano, ele é bípede, porque a nossa mente controla o nosso coração. O animal, ele está no mesmo patamar. Você pode ver que o animal, ele, por ser quadrúpede, o coração e o cérebro estão no mesmo patamar. Então, ele serve simplesmente ao seu desejo. O ser humano não deveria ser assim, como ele não é assim. Se você parar para analisar, a sua mente, ela controla o seu coração. Só que muitas vezes a pessoa deixa que o coração, os anseios, os desejos controle, né? Tome a sua ansiedade. Tá? E aqui também eu chamo a atenção porque a palavra aqui é levaverra, né, no seu coração. Aí teria que entender um pouquinho de hebraico, mas vou tentar trazer para vocês aqui, ó. Berrou levaverra, a letra bet dupla que se encontra na palavra levaverra, tem 2 bet, tá? O bet, que no caso é V, nós vamos, com um ponto da get, você vai ler como B. Sem um ponto, você vai ler como V, tá? Isso aqui a gente vai deixar, porque eu também estou pretendendo fazer umas aulinhas aqui de hebraico, para a pessoa pelo menos se alfabetizar na leitura, tá? Vamos ver isso aqui daqui mais para frente. Então, levaverra, em vez de forma habitual da palavra, liberar, ou seja, o que seria, né, no coração, ame-o com suas 2 inclinações. Então, eu vou
não vou ler aqui para você entender. Eu vou tentar explicar para uma maneira que nós conseguimos entender aqui. Aqui está escrito com 2B no caso, né? Então está falando, você sirva a Deus com suas duas inclinações. Nós sabemos que nós temos duas inclinações. Tá? No judaísmo se chama Yetzirah, que é a inclinação para o mal, e o Yetzirah Tov, que é a inclinação para o bem. Quando diz levaveia com 2B aqui, está dizendo assim, você sirva a Deus com esses dois intuitos. Com a sua inclinação má e com a sua inclinação boa. É como eu falei, gente, a gente vai ficar só aqui no Shema. Os nossos sentimentos não são contra nós. É o contrário, nós temos que usar dele para servir a Hashem. Como diz, não tem nada que Deus criou do que é ruim. Você só tem que saber pegar aquela pessoa que ela tem um impulso muito forte para fazer coisas que é errada. Deus nos livre, né? Roubar. Use esse impulso que você tem, essa necessidade, essa coisa que você tem, para servir a Hashem, para fazer as coisas para Deus, para ajudar alguém, transfira ele para um lado bom. Então, quando no hebraico aqui está com 2B, a palavra leva berra, é Deus falando, me sirva com toda a sua má inclinação, fazendo com que ela se torne um Yetzirah Tov, um lado bom. Tá? Veshinatan levaneha, vedibar taban. Ensine o seu filho. Instrua o seu filho. Beshiv terra, beve terra, uvele terra, vadere. Ensine o seu filho na sua casa, quando estiveres assentado, quando estiver andando no teu caminho, só tenha palavras de Torá. Só tenha palavras boas na sua vida. Eu já falei muito sobre isso aqui, eu não queria me prolongar, mas a questão do judaísmo existir até os dias de hoje é por causa da educação. Eu já falei, é óbvio que Hashem está acima de tudo isso, mas você vai ver que muito se fala aqui para você ensinar a criança, você ensinar. Não é simplesmente o que se faz muito hoje, Deus, só por Deus. As pessoas simplesmente pegam seus filhos, elas têm lá uma religião tal ou outra, e simplesmente levam o filho e não explica o porquê daquilo. Quando chega na maturidade, a criança começa a ver o coleguinha, o amigo, aquilo lá, ele já não tem mais prazer por aquilo. Por quê? Porque aquilo era simplesmente o emocional e aquilo que seus pais os obrigavam ali. Não ensina ele. Aquela criança, é óbvio que ela vai se afastar. No judaísmo, não. A criança com 5 anos, gente, ela já lê o Rumash, que eu estou lendo com vocês aqui, com os comentários de Irash. A criança senta e pergunta, pai, por que disso? Por que daquilo? Vamos explicar. Avraham, Isaac, Jacó, Moshe, né, Yosef ali no Egito. Ele entende de onde que ele veio, ele entende de que povo ele faz parte. Não é simplesmente uma historinha bonita. Você entende de onde nós viemos. É como eu digo para vocês aqui, o povo judeu ele tem registro de tudo, gente. Vocês não têm ideia. Meu amigo aqui querido, Rabino Dor, todo mundo vê, eu falo, sempre estou acompanhando ele aí. Ele tem registro da família dele de mais de 1000 anos atrás, gente. Quem que faz isso aqui no Brasil de 500 anos de história? A gente muitos, infelizmente, não sabe nem quem é o próprio pai. Deus nos livre, a própria mãe, não sei. O povo judeu, ele guarda tudo registrado. Vem cá, filho, senta aqui, deixa eu te explicar. Você está lendo aqui? O pai vai te explicar. É por isso, é por isso, é por isso. Não fique só pegando a criança, levando ela, sabe, levando na mão e colocando no carro e vai lá, leva para não sei para onde, vamos, senta aqui, cantamos, lemos e acabou. No demais da semana, é a influência de tudo quanto que muitas vezes não tem sentido, e é que depois você quer que a criança ela continue sentindo o prazer de estar naquele lugar. O judaísmo não, gente. O judaísmo é a criança, ela começa a entender desde na sua eternidade da onde que ela veio, quem que ela é. Não diz Salomão,
ensine, né, a criança no caminho que deve andar, para que ela, quando ela crescer, ela não dizer. Você tem que ensinar, não é simplesmente, sabe? Eu não quero usar termos aqui pejorativos. É difícil falar, mas eu acho que as pessoas estão me entendendo. Não é assim que se educa uma criança naquilo que você quer que ela acredite. Vamos dar continuidade aqui. O Vicholo berrar, o ver comerá. Você, ao deitar e ao se levantar, você vai lembrar dessas palavras. No todo o seu dia. É como eu falo. A maioria das religiões, elas fazem o seguinte. Elas só vai para aquele templo e cultuam ali o Deus delas. Depois, no decorrer da semana, não importa. Ainda que um ou outro tente ali no trabalho falar, tal, tudo, mas no decorrer, a vida dela continua no mesmo. Ela faz as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Se precisar enganar, muitas vezes Deus não engana. Se precisar se dar uma despertinho, dá despertinho. Se precisar enganar o governo, vai enganar o governo. Se precisar enganar um amigo, vai, porque se você quer aprender algo, você tem que estar constantemente fazendo aquilo. Se você está só no final de semana, num templo, fazendo aquilo, no decorrer da semana, você tem toda a influência daquilo que é negativo, você acha que você vai conseguir permanecer. Eu vi isso com meus próprios olhos quando eu também estava lá no tempo da ignorância. Eu não conseguia entender por que as pessoas elas eram daquele jeito. Hoje, como eu falei no vídeo anterior, o judaísmo eu consigo entender por que as pessoas elas não conseguem manter uma consistência. Não é como o povo judeu que há mais de 3.000 anos, gente, continua do mesmo jeito. 3.000 anos. Porque as pessoas acham que a sinagoga tem tanta importância como um templo. Não, vamos ser bem claros, a sinagoga, na verdade, não precisa nem ir na sinagoga. Qualquer rabino que você vai conversar e falar, você não precisa vir para a sinagoga. Sinagoga não é um lugar de culto, como eu sempre falo aqui. Nós já vamos chegar lá, tá? Não é um lugar de culto. Sinagoga é um lugar onde você vai fazer suas orações. E muitas vezes tem que ter um mínimo, que é 10 homens para poder fazer, 10 adultos para poder fazer, homens, tá? Então, tire toda essa ideia. A vida do judeu é no decorrer de 6 dias. Chegando no sétimo, que ele ainda entra num estado de dupla alma, quando Deus dá uma alma renovada na sexta-feira no Shabat. A vida dele é seguida por isso. A sinagoga é uma parte. É totalmente o contrário. Por isso que permanece até o dia de hoje. Então, ao levantar-te, ao deitar-se, né? Urke shatan leote ayaderra verrayu letotafot benerra. Atarás como um sinal na tua mão, tá? Esse aqui é o tefilim. Você já viu muitas vezes um judeu com a caixinha preta, com os filactérios preto, né? Um no braço, que vai direto no coração, e um na testa. É o sinal que Deus pediu, é o que eu te falei no vídeo anterior, né? Na porção anterior, que fala justamente o que é o Talmud. O Talmud explica, porque, tá, Moisés, como é que eu faço isso? Como é que eu vou atar na minha mão? Como é que eu vou colocar na fronte dos meus olhos? Deus falou, faça isso aqui, ó, é o tefilim. Tá, então toda vez que você for orar, você coloca. Tá? Letatafot bener, né? Urtavitan al mezuzot beterra o vixiareja. Al mezuzot beterra o vixiareja será, você vai colocar nos umbrais, né, das tuas casas e das tuas portas, tá? É uma caixinha, é o que eu te falei, o Talmud já explica. Deus explicou para Moisés, Moisés explicou. Vocês vão colocar um pergaminho com essa passagem exclusiva aqui, numa caixinha, e você vai colocar nas suas casas, nos umbrais de suas portas. Para quando vocês entrarem, vocês saírem, vocês saberem de onde vocês estão entrando, vocês observam os mandamentos de Deus. É óbvio que tem muito mais conteúdo sobre isso, não tem como explicar tudo, tá? E esse aqui é a primeira parte do Shema. Existe todo o contexto aqui, mas não vamos adentrar. Eu só quero ficar nessa parte para você entender bem que o Shema não é simplesmente algo simples, tá? Eu quero fazer um adendo aqui, muito importante, antes de nós encerrarmos com outro assunto que eu peguei, para nós falarmos. Tem uma letra que eu amo demais,
tá? De um grupo Hassid Chabad, chamado Oitavo D, tá? E tem uma frase nessa música, ela é cantada em inglês, que ela é muito, muito impactante, tá? Pelo menos para mim. E ela diz assim, Now close my eyes so I can see. I hold on to my family tree. Now I cover my face to see you right. What I say it's word at night. You're the truth that I see. You won't make me believe. Close my eyes so I can see. Everything you give to me. Tá? Então, se nós formos traduzir a letra, né, vai dizer assim, agora eu fecho os meus olhos para que eu possa ver. A holding on to my family tree, eu estou me segurando na minha árvore genealógica. Now I cover my face to see you right. Agora eu cubro a minha face para que eu possa ver bem. When I say two words at night, quando eu digo essas palavras à noite, né, a questão do Shema. You the truth you see, ou seja, você é a verdade que eu consigo ver, você é a verdade que eu enxergo. You are the one that make believe, você é quem me faz acreditar. Close my eyes so I can see, eu fecho meus olhos para que eu possa ver. Everything you give it to me, tudo o que você me deu. A letra dessa música, ela narra ali por volta da Segunda Guerra, quando muitas crianças judias, ainda na sua tenra idade, 2, 3 anos ali, 5 anos de idade, no meio da guerra foram levadas para muitos mosteiros na Europa. Tinha um rabino, conhecido como Silver, ele saiu à procura dessas crianças. E quando ele chegava em cada mosteiro, ali, falavam para ele, aqui não tem nenhuma criança de vocês. Estão vendo aqui, ó, são tudo alemã. Não tem criança judia aqui no meio. E ele ficava pela noite nesses mosteiros, porque ele ouviu falar que existiam 10 crianças ali, que eram judias que estavam ali. Sabe o que ele fez para identificar essas crianças que eles falavam que não eram deles? Ele chegou na porta do monastério e disse, Shemar Israel Hashem Eloqueno Hashem Errado. As crianças que eram judias ali de 3, 4, 5 anos cobriam seus olhos e repetiam. Ele falou, essas são as crianças judias. Entendam bem. Quando você sabe a sua identidade, quando você conhece da onde você veio, podem te tirar tudo, mas não vão tirar a tua essência, não vão tirar. Por isso que eu falo, existe centenas de histórias, centenas de milhares de histórias só do Shema Israel. Você não tem ideia como isso faz parte da nossa vida. Eu me incluo porque todo dia eu também faço, já estou nisso há 20 anos. Existem centenas de histórias de pessoas que não sabiam o que era Shema Israel. Numa situação de aperto, do nada ela falava aquelas palavras. Existe testemunho de pessoas que falavam, nem sabia o que era Shema Israel. A pessoa cobriu o olho e fazia. E Deus salvava aquela pessoa. Existem histórias dessa agora do 7 de outubro, gente. Pessoas que não eram religiosas, né? Então, cobriam os olhos e falavam, Deus guardava essas pessoas. Vocês não têm ideia como isso é importante na nossa vida hoje, na vida do Yehudi, na vida de um Benei Noah, pronunciar 2 vezes, como manda a Torá, ou 3 vezes por causa da oração da tarde, o Shema Israel. Eu peço 1 minuto para vocês aqui. Deixa eu só responder a minha esposa, hoje é aniversário dela, não vou deixar ela aqui. Tá, ela mandou uma mensagem, já volto. Voltando então aqui, meus amigos, tá? Então nós comentamos sobre essa questão da importância do Shema Israel na vida de todo Yehudi, tá? Existiam muitos outros pontos, mas vamos acelerar aqui para nós terminarmos aqui o nosso assunto, tá? Continuando, diz assim, ó, versículo 8.
Ate-os como um sinal sobre sua mão, e eles serão totafoto em seus olhos, escreverão nos umbrais de sua casa, nas suas portas, né? Quando Hashem, seu Deus, trouxer você para a terra que ele jurou a seus pais, Abraão, Isaac e Jacob, dar a você, você encontrará cidades boas e grandes que você não construiu, casas repletas de todas as coisas boas que você não encheu, reservatórios talhados que você não talhou, vinhedos e oliveiras que você não plantou, e você comerá e se saciará. Mas cuide-se, para que não esquecer Deus, quem tirou você da terra do Egito, da casa dos escravos. Então daqui nós continua, né, os passuques, e continua a se falar justamente em relação que quando eles entrarem na terra de Canaã, ali eles teriam, né, casas já prontas, praticamente seria assim, vamos colocar, mobiliadas, né, que Deus estaria falando, vinhedos, oliveiras que eles não plantou, que eles já poderiam comer ali, tá? Mas Deus fala assim, vocês cuidem-se para não esquecer quem tirou vocês da terra do Egito. Você não deve esquecer de onde você veio. Toda essa questão que a gente falou de chamar, você saber da sua origem, de quem você é, tá? E o versículo 13 ele diz assim, ó, Et Hashem Elohecha, né, Elohecha, tirá veot avado, né, desculpe, veot ta'avod, uvishmo tishva, né, tishva. Daqui, você entende uma coisa. Deus, o vosso Deus, tirá. Você vai ter que o quê? Você temerá Hashem. Ve'ot ta'avod. E a ele você vai servir. Tá? O Vishmo, né? O quê? O seu nome, pelo seu nome. O Vishmo, pelo seu nome. Tisha. Ou seja, pelo seu nome você jurarás. Só pelo seu nome você deve jurar. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui, só para a gente não se prolongar muito e encerrar, que muitas vezes na versão em português, eles vão traduzir a palavra aqui, ta'avod, como adorar. Tá? E eu falo para você, não tem essa palavra, não tem duas palavras na Bíblia. Você não vai achar adorar e você não vai achar culto. Isso aí é invenção das nações. Não tem essa questão. Por isso que a gente fala muito do judaísmo. Você não adora Deus, você não cultua Deus. Deus não precisa disso. Deus não é um ser carente. Deus não tem carência. Isso é uma coisa que Deus criou em nós. Deus não precisa disso. Deus só precisa que nós sejamos, que fazemos a coisa certa. Para isso que nós fomos criados. Então a palavra ta'avod aqui, ela vem da raiz do hebraico de avad, que é o quê? Você, que significa trabalhar ou servir. Então quando você fala aqui, tirar, temer e ve'oto ta'avod, você vai temer a Deus e só a ele você vai servir. Não é só ele cultuar, como está traduzido no português. Você vai servir somente a Deus. Tudo que você tem que fazer é em prol de Deus. Tá? É só um adendo que eu queria dar para vocês aqui. Não siga outros deuses, os deuses das nações que estão à sua volta. Interessante, né? Você pegar a Torá e vai lá falar assim, você não deve seguir os outros deuses que estão à volta de Israel. Tá? Nós sabemos que Canaã ali é o atual Israel de hoje. Então, todos os deuses, Deus já estava falando para o povo judeu, todas as nações que seguem outros deuses, deuses homens, e por aí vai, não sei o que, não seguem, porque eles não são Deus. Tá? Para que a ira de Hashem, seu Deus, não se acenda contra você, e ele o destrua de sobre a face da terra, pois Hashem, seu Deus, que está em seu meio, é um Deus ciumento. Deus não admite que você preste serviço a outro Deus, a não ser ele. Não teste Hashem, seu Deus, como vocês os testaram em Massá. Sejam sempre cuidadosos em observar os mandamentos de Hashem, seu Deus, seus testemunhos, seus mandamentos suprarracionais, que ele ordenou a você.
Faça o que é correto e bom aos olhos de Deus para que você prospere e assim possa vir a tomar posse da terra boa que Deus jurou aos seus antepassados. Eu acho que aqui, o que nós estamos lendo, meu amigo, é bem literal, tá? Não preciso parar para explicar. Deus está falando para eles, continue, faça o que é correto, não se sirva aos deuses das nações vizinhas, continue com Hashem errado, com o Deus único que sou eu, tá? Expulsando todos os seus inimigos diante de vocês, como Deus disse, no futuro, quando seu filho perguntar quais são os testemunhos, os mandamentos operacionais, os mandamentos racionais que Hashem, nosso Deus, ordenou a você, mais uma vez, faça com que o seu filho questione, deixe ele perguntar por que disso, por que fazemos isso, entenda de onde ele veio, para quem que ele veio, a qual povo ele pertence. Tá? Você dirá, seu filho, nós fomos escravos do faraó no Egito, Deus nos tirou do Egito com mão forte, Deus enviou sinais e maravilhas grandes e terríveis sobre o Egito, o faraó e toda a sua casa diante de nossos olhos. Ele nos tirou de lá para nos trazer para a terra que ele jurou a nossos pais, dá-las a nós. Então você começa a contar toda a história do Êxodo. O seu filho explica para onde ele veio. Ah, Mauri, mais um Benei Noa. O Benei Noa, ele tem que explicar toda a história do judaísmo e por que ele é um Benei Noa. Por que você se achegou ao judaísmo? Deus nos ordenou cumprir todos esses mandamentos suprarracionais para temer a Hashem, nosso Deus, a fim de que Ele pudesse nos conceder o bem todo o tempo e nos manter vivos como nós estamos hoje. A observação dos mandamentos faz com que nós nos sentimos bem. Que tudo corra bem para nós. Mauri, mas não é isso que aconteceu, tal, tudo. Gente, isso aqui é um assunto muito mais profundo. Tá? Não tem como eu parar agora e explicar dentro da Kabbalah, dentro do Zohar, o que tudo isso quer dizer. Por que Davi ele faz essa questão, né? Por que os justos eles sofrem, muitas vezes os perversos, né? Os ímpios, eles prosperam? Isso é uma pergunta que o próprio rei Davi já fazia. Nós vamos tirar um vídeo só para explicar isso, para você entender, tá? Porque é a ótica de Deus, não é a nossa. Mas vamos continuar aqui, depois nós fazemos um vídeo só sobre isso aí. E o último passo que diz assim: é um mérito para nós sermos cuidadosos e observar todos esses mandamentos diante de Hashem, nosso Deus, como ele nos ordenou. Então é um mérito para nós. Para nós, não para Deus, que nós observamos todos os mandamentos dele. Para nós é bom observarmos. Tá, meus amigos? Eu não quero me estender mais, tá? Esse aqui é uma porção muito... a gente ficou só no Shema ali um bom tempo, tá? E que você tenha entendido a importância do Shema na vida do Yehudim, na vida do Benei Noa. Todos aqueles que se aproximam do judaísmo conseguem entender por que o judeu ele para onde muitas vezes não dá para fazer o Shema, tá? Isso é muito importante. É muito importante na vida de todos, tá? Então, meus amigos, eu vou encerrar aqui com vocês, tá? Desde já agradecendo a todos que já me acompanham mais esse ano, a você que é novo, chegou nesse canal por esse vídeo, muito obrigado, Todarabá, tá? E se inscreva, deixa um like, compartilhe, e que o Anto Mashiach, que o Mashiach se revele hoje ainda no nosso dia, que esteja conosco todos os dias de nossas vidas, tá? Se Deus não permitir que o Mashiach se revele ainda hoje, amanhã estaremos aqui com a 7ª e última parte dessa porção da Parashá de Vaitehanan, tá? E que Baruch Hashem, Deus continue dando muito Tzalahá sobre a nossa vida, muito sucesso, né? E Parnassá, sustento, da parte dele, Bekor Tov, tudo de bom para nós. Nos vemos então amanhã, se assim Hashem quiser, meus amigos. Mais uma vez, fiquem com Deus. Todarabá. Lehitraot.